Olá meninas, hoje eu vim apresentar para vocês mais um vídeo e o nosso vídeo de hoje vai ser esse saquinho aqui. É um saquinho super vendável que a gente faz muito aqui no ateliê, muito utilizado para as mamães, para as troquinhas de bebê, né? Tanto na maternidade quanto na fase da escola. Então é uma peça que você vai usar aí por muito tempo, né, para os bebês. Meninas, então, esse saquinho aqui, a gente trabalha muito com ele, com todo forradinho, né? E hoje a gente vai estar fazendo ele no tecidinho impermeável, vou apresentar pra vocês daqui a pouco, tá? E pode ser feito também no tecido de algodão, como esse daqui que eu tô mostrando pra vocês, tá? Então, as meninas que são novas aqui, gostaria de convidar para se inscrever no canal, né? Ativar o sininho e seguir para os próximos vídeos. Então, meninas, vou apresentar para vocês os materiais, tá? Aqui a gente vai estar utilizando tricoline 100% algodão. Vou deixar as medidinhas todas para vocês aí na descrição do vídeo, tá? A parte da frente do nosso saquinho, a gente vai estar utilizando 3 recortes de tricoline. Aqui eu utilizei uma combinaçãozinha, caso queira personalizar, fazer um bordado ou utilizar alguma outra técnica de personalização, aqui é a minha sugestão. E vou deixar também as sugestões de medida para vocês, tá bom? Então aqui essa é a parte da frente, vou deixar todas as medidinhas aqui, aqui também e aqui, tá? A parte de trás é uma parte inteirinha, não tem recortes, tá? A medida tá aí pra vocês também. Aqui eu vou estar utilizando o nylon emborrachado para fazer o nosso forro, que é um material impermeável que eu utilizo aqui no ateliê. O meu padrão do ateliê é o nylon branquinho. Lembrando que a gente encontra ele em várias cores, mas eu optei por trabalhar somente com branco para qualquer peça aqui, para facilitar a combinação, tá? Então, o nylon emborrachado. Os tecidinhos aqui que eu tô utilizando para vivo, eu sempre utilizo a medida padrão de 3,5, tá? 3,5 cm, já passei a ferro. O vivo que vai aqui, ó, entre uma emendinha e outra, só para dar um charmezinho na emenda, tá? Então aqui eu vou utilizar o vivo, que vai ser o nosso fechinho, onde vai correr o cordãozinho. Esse vivo mais estreitinho, ele vai ficar aqui entre uma emendinha e outra, tá? Aqui também vou utilizar esse vivinho estreitinho, então vai ficar nessa combinação. E esse outro larguinho, que é pra nossa parte de trás, lá do nosso outro tecidinho. O cordãozinho rabo de rato, que eu vou deixar também a medida pra vocês. As miçanguinhas e acabamentinhos pra fazer na ponteirinha. Um detalhe muito importante, meninas, é sempre observar a posição do tecido. Aqui a gente tem um tecido que tem lado, né? Tem as bailarinas aqui todas de pezinho, então a gente sempre cuidar nesse detalhe pra não deixar nada de ponta cabeça, deixar tudo bem certinho aí na sua peça. Meninas, então, aqui a gente vai pegar a parte do nosso forro, nylon emborrachado. Vou posicionar, então, direito com direito e vou fazer a costurinha em toda a volta, tá? Direito com direito, retrocesso no comecinho. Lembrando que a gente vai deixar uma aberturinha para desvirar a nossa peça depois. Então, eu comecei na parte de cima ali, vou fazer a costurinha em toda a volta. Pezinho de máquina que eu tô utilizando aqui. E no outro ladinho, a gente vai fazer a costurinha abertinha pra gente desvirar. Aqui é a parte do fundo do nosso saquinho, vamos posicionar bem certinho. Processo aqui. Nessa parte da lateral, a gente vai costurar um pedacinho dela. Mais profundinho. Vou fazer um arremate, vou deixar aproximadamente aqui 10 centímetros, de 8 a 10 centímetros pra gente desvirar a peça. Então, vou vir pra cá, já vou fazer arremate no começo também e terminar a costurinha aqui no outro lado. Então, esse é o nosso forro, a gente vai finalizar ele assim e vai reservar. Então, aqui a gente vai pegar aquele nosso vivinho mais estreitinho. A parte do centro do nosso saquinho, que é o que eu escolhi na cor lisa, tá? E a parte de cima, que é onde já tem uma marcaçãozinha, que já eu falo sobre ela pra vocês. Então, vou pegar aqui o meu tecido principal,
Vou posicionar o meu vivo aqui e vou colocar a parte de cima aqui, direito com direito. Então faz esse sanduichinho aí dos tecidos, sempre posicionando todas as laterais, sempre no mesmo alinhamento, tá? Pra ficar tudo bem certinho. Feito esse sanduichinho, então a gente já vem pra máquina, faz o retrocesso no comecinho, pezinho de máquina e vai alinhando a nossa costurinha aqui. Organiza o nosso vivo ali dentro, tá? Organiza o tecidinho de cima bem alinhadinho e pezinho de máquina aqui. Retrocesso aqui no final. As medidas que a gente deixou aí no vídeo pra vocês, eu sempre corto às vezes meio centímetro a mais pra gente refilar depois. Então, se sobrar um pouquinho na lateral, é normal, tá? Então, a gente trabalha com essa margem aí. Feito isso, eu vou virar o meu vivinho aqui pra cima e vou passar aquele pespontinho aqui. Eu trabalho com esse vivo para facilitar a emenda, para ficar uma emenda com um detalhe bonitinho. Finalzinho, então, a gente faz o retrocesso. Então, ficou assim a nossa costurinha. Vou fazer isso agora com a parte de baixo do nosso saquinho. Vou pegar o meu vivo, vou posicionar aqui a dobrinha dele e o tecidinho na parte de baixo. Já vou colocar ele aqui na máquina. E o outro tecidinho. Alinhamento bem certinho também. Costurinha, pezinho de máquina. Retrocesso no começo. E vai organizando o nosso tecido. Retrocesso no final. Feito isso, então, vou virar o meu tecidinho, o meu vivinho aqui pro lado de baixo. Então, o pesponto ficou na parte do meio, aqui no meu tecido do meio, tá? E aqui também no meu tecido do meio. E vou passar esse pespontinho aqui. Quem quiser fazer esse saquinho sem emenda, pode fazer sem a emenda. Eu coloco a emendinha que é para personalizar, que muitas mamães gostam da peça personalizada. Então, feito isso, a parte da nossa frente tá pronta. Depois a gente vai para a bancada para fazer o alinhamento certinho do tecido e refilar essa peça. Então, eu vou reservar ela, tá? E vou pegar a parte de trás. Aqui agora a gente então pega aquele vivinho mais largo, esse aqui. Eu já posicionei aqui a marcação 6 centímetros da minha borda, tá? E aqui na lateral eu marquei 1,5 centímetro, que é onde eu vou dobrar o meu vivo e vou começar nesse 1,5 centímetro da lateral e dos 6 centímetros da pontinha ali do meu saquinho. Então é aqui que eu vou começar a minha costura. Faz o retrocesso no começo, pezinho de máquina também. E o alinhamento aqui que a gente fez a marcação na canetinha que apaga com ferro. Como a gente cortou um pouquinho maior, quando chegar aqui a gente já vê o excesso aqui, ó. Tem a marcação de 1,5, já faço a minha dobra e recorto aqui o meu excesso de tecido, para não ficar aquela peça carregada. Então, vou recortar esse excesso. E vou fazer a minha dobra aqui na mesma marcação de 1,5 centímetro da lateral, para fazer o acabamento. Essa é a parte onde vai correr o nosso cordãozinho para puxar. Feito isso, então, volto aqui na parte inicial e vou puxar aqui para cima, fazendo a costurinha, fechando essa canaletinha, que é onde vai o cordão. Retrocesso no começo e vamos organizando aqui, sempre bem esticadinho. Quem quiser levar no ferro pode levar. Aqui eu já vou passar direto.
e retrocesso aqui no final. Então, nossa costurinha ficou assim, já a nossa canaletinha pronta, 1,5 cm de cada lateral, tá? Vou fazer isso agora com a parte de trás do nosso saquinho. Vou pegar aqui, já tá com a marcaçãozinha, 6 centímetros da minha borda e 1,5 da lateral. Faço uma dobrinha e aqui que vai começar a nossa costura. Retrocesso também no comecinho. E segue o alinhamento da marcação. O excesso do tecido, então, a gente vai marcar aqui no 1,5. Vai ver o que é o excesso e já vai retirar. Retrocesso aqui no final. Agora a gente já volta no comecinho aqui para fazer a viradinha e fechar a nossa canaletinha. Costura sempre na beiradinha, retrocesso aqui no final. Então, ficou assim a nossa parte de trás. Agora, a gente vai lá na bancada, fazer o refilamento e voltar pra máquina. As laterais que sobrou um excesso, a gente vai posicionar a régua e vai já tirar no cortador. Quem tiver inseguro, pode marcar com a caneta e depois recortar com a tesoura. A gente já tirou o excesso e deixou no alinhamento bem certinho. Vou fazer isso nas duas laterais. Tudo bem certinho aqui. Um pouquinho aqui. Pronto, feito isso, então, eu vou pegar essa é a frente do nosso tecido, né, do nosso saquinho. Aqui é a parte que eu sugiro fazer algum bordado, algum desenho, ou personalizar com o nome. Vou vir com o verso do meu tecido aqui, né, do meu saquinho. Posicionar sempre aqui o vivinho com o vivinho e alinhar. Quem quiser alfinetar, pode alfinetar e a gente vai fazer uma costurinha em toda a volta do saquinho. Tá? Sem deixar nenhuma abertura, agora é só a aberturinha de cima, então costura em toda a volta, tá ok? Aqui então vamos passar, já alfinetei, né? Vamos passar uma costurinha em todas as laterais, pezinho de máquina, retrocessinho aqui no começo. Organizando sempre bem certinho. Retrocesso nos cantinhos também. Processo no final. Vou tirar os meus alfinetinhos aqui. Agora a gente já vai entrar com a parte do forrinho. Vou deixar o meu saquinho externo, que é esse aqui de tecido, desse mesmo jeitinho. Vou pegar o meu forrinho e vou virar ele, que ele tá do lado avesso, né, onde a gente costurou, vou virar ele do lado direito. Vou virar a parte do forro. Vou vestir essa parte, então, agora que tá direito, vou vestir dentro do meu direito do meu saquinho. Vou colocar essa parte aqui dentro. Vou colocar aqui dentro, então, e vou organizar as minhas costuras. Como a medidinha é a mesma, o que que a gente faz para ficar bem certo as costuras? Costura lateral com costura lateral. Vou organizar aqui. Aqui eu vou pôr um alfinetinho bem em cima da costura, porque é um tecido impermeável, então não posso perfurar ele. E vou vir aqui do outro lado e pegar costura com costura. E vou colocar o alfinete aqui. Vou começar, então, pezinho de máquina e fazer uma costurinha em toda a volta. A gente já vem aqui na máquina. Retrocesso no começo.
organizo o meu tecido, sempre bem retinho. Já tiro meu alfinete aqui e costurinha em toda a minha volta aqui. Cuidado para não pegar a parte de baixo. Retira o outro alfinetinho da outra lateral. Sempre alinhando o tecido de forro com o tecido principal. E vou fechar toda a boquinha do meu saquinho aqui. Finalizando aqui, a gente faz retrocesso novamente. O tecido estando cortado bem certinho, ó, fica bem certinho aqui. Agora a gente vai desvirar a nossa peça lá na bancada, depois a gente volta para fazer o acabamento. Então aqui, meninas, a gente vai desvirar a nossa peça pelaquela aberturinha que a gente deixou lá no nosso forro, abertura lateral. Vou desvirar todo pro lado direito. Passando por dentro, a gente vai desvirar e depois a gente vai costurar, fechando o forro e fazendo mais uma costurinha ali na parte da boquinha do nosso saquinho. Espere todas as costuras, né? Pode acontecer de faltar alguma costurinha. E coloca aqui então o nosso forrinho pro lado de dentro, que é onde ele vai ficar. Conferir tudo, tá tudo certinho. Agora a gente vai na máquina e vai passar uma costurinha para segurar esse forrinho aqui, ó, do lado de dentro. Então a gente vai fazer essa costurinha organizando esse forro com a parte principal aqui. Vamos fazer essa costura, vamos fechar o nosso forro e depois a gente volta para colocar o nosso cordãozinho no saquinho. Aqui então a gente organiza a nossa costura e vamos fazer essa costurinha aqui na borda. Retrocesso no começo e vamos virando aqui para o nosso forrinho ficar bem certinho com o tecido. É para ele não ficar saindo e nem o tecidinho entrando ali pro ladinho dele. Faz essa costurinha em toda a borda. Finalizando aqui, a gente vai fazer mais um retrocesso no finalzinho. Prontinho, então a bordinha ficou assim com essa costurinha. Agora a gente vai tirar a parte do nosso saquinho aqui e ver a aberturinha e vamos fechar essa abertura. Essa abertura aqui, eu gosto de fechar ela na máquina, fazendo aquela costurinha embutida. Depois a gente tira o excesso de linha aqui. A gente vai só fechar essa lateral aqui, que é onde a gente desvirou a nossa peça. Organiza aqui o meu material, fazendo a parte embutidinha aqui pra dentro. E fica um acabamento bem bonitinho, bem certinho. Retrocesso no final. Então ficou fechamento assim. A gente vai recortar depois o excesso das linhas e vamos pra mesa agora. Vamos voltar nosso forrinho pra dentro e vamos colocar o nosso cordão. Aqui então a gente vai passar o nosso cordão pelas canaletinhas. Vou estar utilizando essa agulha aqui para estar passando o cordão. Cada cordãozinho desse mede 90 centímetros, tá? Então eu vou passar primeiro aqui, lá no fundo. Vou sair aqui. Coloco meu cordãozinho aqui, vou pegar mais na pontinha aqui, pra facilitar. E já saio aqui do outro lado. Vou virar e pegar aqui também. Mais uma pontinha. Coloco ele aqui. E a gente já sai aqui do outro lado. Vou estar utilizando dois cordãozinhos, então. Então, esse ladinho aqui
Vou utilizar a miçanguinha aqui, o miçangão, na verdade, e a ponteirinha que eu gosto de colocar para fazer o acabamento no saquinho. Então, primeiro eu ponho a miçanga, coloco a ponteira e dou o nozinho. Depois que a gente dá esse nozinho, pode até queimar um pouquinho a pontinha, recortar o excesso, para evitar que esse nozinho solte com o tempo. Então, puxa bem certinho e fica aqui, ó, o nosso acabamento. Depois a gente recorta esse excesso e fica escondidinho aqui. Agora eu vou colocar o saquinho pelo outro lado, vou colocar o cordãozinho pelo outro lado, para ficar aquele acabamento que puxa dos dois ladinhos para fechar. Virei aqui, depois esse aqui. A gente já vai puxar a pontinha, enganchar essa pontinha aqui. Esse agulhão é um passador de fio, que chama. Vocês encontram em casa de aviamentos. Aqui, então, a miçanguinha, vou passar, juntar as duas pontinhas. Pego a minha ponteira, coloco aqui e dou um nozinho para fazer o acabamento. Ficou assim, nosso saquinho, e esse acabamento que a gente puxa nas duas laterais.